Hoje, primeiro domingo de julho, nós vamos iniciar uma nova série. Como falamos sobre o Espírito Santo no mês de junho, nós vamos falar sobre avivamento no mês de julho, ok? O nosso tema será avivamento. E nós vamos começar hoje por uma pergunta: o que é avivamento? E o que não é avivamento? E eu convido você, para junto comigo, numa dependência total do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, a compreender o que Deus quer falar conosco, o que Ele quer revelar para nós, pois a igreja vive tempos diferentes, mas nós estamos vivendo um tempo difícil, muito difícil, porque é o tempo do fim, e o tempo do fim tem essa característica, Eu convido você para juntos olharmos aqui para o profeta Miqueias. E ele profetizou durante o governo de 3 reis, Jotão, Acás e Ezequias. E nós vamos fazer um paralelo com o nosso tempo. Os dias de Miqueias e os nossos dias. Miqueias, ele teve um ministério com uma duração de entre 20 e 25 anos. E ele pregava sobre julgamento e perdão. O profeta anunciava que Deus julga as transgressões do seu povo. Deus, Ele julga com misericórdia. Todo julgamento de Deus tem uma finalidade misericordiosa, porque visa levar o indivíduo, o crente, ao arrependimento, a uma mudança, a uma conversão a Deus. E quando isso acontece, então a bênção de Deus vem. Nós temos falado e frisado: obediência, bênção. Desobediência, maldição, julgamento ou disciplina. Judá e Samaria estavam imersos no pecado. E Deus, então, usou a Babilônia, a Síria, para disciplinar a nação, o povo de Israel, tanto norte quanto sul, o reino do norte e o reino do sul. Por quê? Eles estavam praticando idolatria. Eles não eram mais fiéis apenas ao Deus único e verdadeiro, Deus de Israel. E Miqueias 1:7, os textos vão aparecendo, eu vou apenas citando rapidamente. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Deus, Ele não se deixa, ser zombado, escarnecido, sem que Ele tente restaurar a verdadeira adoração do seu povo. Havia também, eles praticavam roubo de bens. E olhem para a nossa sociedade o que anda acontecendo. Cobiçam, Miqueias 2:2, cobiçam campos e se apossam deles. O que é que faz um certo grupo na nossa nação? Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Havia também os pecados dos líderes, dos governantes da nação. Miqueias 3:1-2. Escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por
Porque por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Quer dizer, acaba com o povo, né? Tinha também os líderes religiosos corruptos. Miqueias 3:11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal vai nos acontecer, vai sobrevirá sobre nós. E havia também as práticas religiosas aparentes, superficiais, meros religiosos. Miqueias 6 e 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Como se Deus quisesse sacrifício humano. Havia negócios corruptos e violência. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. A gente tentando enganar o povo hoje, prometendo uma coisa, fazendo outra. Quando nós comparamos esse quadro com a realidade da nossa nação, com o que está acontecendo aqui, nós vemos os mesmos pecados sendo praticados. É só você se expor ao noticiário, é algo terrível. E a pergunta é: por que vem o julgamento de Deus? Porque Deus é santo e não aceita o pecado. Simples assim. Não se relaciona com o pecador sem que haja arrependimento. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então, como podemos chegar a Deus? Como podemos ter relacionamento com Ele? Como podemos ser abençoados por Ele? Como podemos ser transformados em nosso caráter? Só há um modo. Só há uma maneira de se chegar a Deus. Através do único e suficiente mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 2,5, lemos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade inteira. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Evangelismo, pregar, anunciar, transferir esse conhecimento para que outros sejam salvos.
Nenhum ser humano é salvo, ou passa pelo novo nascimento, ou é reconciliado com Deus, se não crer no Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício substituto pelos pecadores ou transgressores da lei divina maior, como está registrado em Mateus 22, 37 a 39, onde o próprio Senhor Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, amar o próximo. Ficou claro? Então, qual é, eu pergunto, a sua origem? Você vem de Deus? Sua origem está em Deus? Foi Deus que te formou no ventre materno? Você foi criado por Deus? Então, a criatura é dependente do Criador. Quem dita as normas para a criatura viver é Deus, o Criador. Ponto final. Qual é o propósito para a sua vida aqui na Terra? Para que Deus te colocou aqui? Para que Ele te criou? Deus não faz nada aleatoriamente. Ele tem propósito em tudo quanto Ele faz. Para que você está vivo hoje, nesse corpo físico que você tem? E que é temporário. Qual é o significado da sua vida? Qual é a razão da sua única existência terrena? Não haverá outra. Você tem um prumo, um aferidor? O que norteia a sua vida? O que é que dirige a sua vida? É muito importante que você saiba responder estas perguntas. A única resposta correta é a única. Não tem outras possibilidades. Viver para amar a Deus e amar ao próximo. Primeiro mandamento, segundo mandamento. Tudo o resto vem depois disso. Pense. As outras coisas devem estar do terceiro lugar em diante. De que adianta ganhar riquezas, ter conhecimento, fama, poder humano, se você não vai levar nada disso no caixão com você? Quando este corpo tombar, se você passar pela morte física, não vai nada além de você no caixão. E até a roupa que estiver ali vai apodrecer totalmente. Só ficará os ossos, se for enterrado, né? Debaixo da terra. Os que são cremados é um pozinho numa urna. Depois desta vida terrena vem a eternidade.
Não vem outra vida, e depois outra vida, e outra chance, e outra chance. Não, vem a eternidade. É isso que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, deixa bem claro para nós na sua palavra, a Bíblia Sagrada. E só há duas possibilidades, duas, na eternidade: no céu ou no inferno. Somente isso, céu ou inferno. Deus ou sem Deus, salvo ou condenado, perdoado ou julgado para condenação. Você passará pela primeira ressurreição ou a segunda, que é para o trono branco, o trono de julgamento e condenação eterna. É importante que você saiba responder isso. Eu estou falando a vocês e também estou falando aos que vão ver no online. Depois de tudo isso, de nós sabermos tudo isso, que caminho você escolhe? O caminho de Deus, que vai para o céu, ou o caminho para o inferno com Satanás? Os verdadeiros cristãos que vivem na terra hoje estão perplexos com o crescimento da maldade no ser humano. Olhando para as ações de muitos deles, perguntamos: será que ainda existe algo de humano nessas pessoas? Porque são tão terríveis as suas práticas, que eu penso que eles estão totalmente dominados por demônios. Não encontro outra explicação para tanta maldade. Você pode imaginar Deus olhando para essas práticas abomináveis? Segunda a Timóteo 3, de 1 a 5, mostra lá as práticas pecaminosas: suborno, infidelidade, egoísmo, luxúria, avareza, ambição desmedida, exibicionismo. Quantos crentes se exibem no Face? Quantos querem mostrar para os outros o que eles têm, como eles vivem? Isso não passa de exibicionismo. Porque tudo que faz tem que mostrar para os outros. Por quê? Qual a necessidade disso? Quem é, não precisa convencer os outros, né? Simplesmente é. Isso é demoníaco. Mentira, propagadores da maldade, eles não só praticam a maldade, mas eles influenciam outros para praticar também. Traição, são traidores. Imoralidade, feitiçaria, orgulho, desobediência a Deus, ateísmo, caluniadores, cruéis, sem domínio próprio, inimigos de Deus e do povo de Deus. Aí, vem contra nós também. São dias difíceis dos últimos tempos.
Deus é absolutamente santo e abomina o pecado. Deus julga as pessoas e as nações por causa dos pecados que são praticados. Deus é justo, Deus é juiz. Nós gostamos muito de falar Deus é amor, mas Deus é justo. Deus julga. João 5, 22 a 29, e o Pai não julga ninguém, mas confiou, por quê? Porque confiou todo julgamento ao Filho, a Jesus, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Da morte espiritual para a vida eterna. Em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos espirituais ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão, receberão a vida eterna. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, a primeira ressurreição. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou segunda ressurreição. Então, Jesus não é um mero profeta, Jesus não é apenas um grande homem, porque muitas religiões dizem isso a respeito de Jesus, e você não deve ficar confundido, porque Jesus é Deus. Quando o Pai transfere ao Senhor Jesus Cristo o poder de julgar, e ele vai estar no julgamento final. Isso está demonstrando, Deus está deixando claro que Jesus é Deus, porque ele delegou a obra do juízo final ao Filho. Jesus é Deus, coigual com o Pai, e deve receber a nossa adoração. Nós só adoramos a um ser divino. Não adoramos a homens, mas somente a Deus. Jesus Cristo deve ser honrado tanto quanto o Pai. Aqueles que creem em Jesus não passarão pelo trono branco, que é o trono de condenação eterna. Todos os que estão mortos, espiritualmente falando, precisam ouvir as boas novas do Evangelho de Cristo. Senão eles vão para o trono branco. Não importa se é seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu tio, sua tia, seu patrão, seu empregado, se eles morrerem fisicamente, estando mortos espiritualmente, eles vão morrer eternamente. E você vai deixar? E você vai ficar parado diante disso? Conhecendo a verdade?
Todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Precisam crer. Precisam receber. Precisam confessar Jesus como seu Redentor, Salvador, Senhor da sua vida. Não há outro caminho para se chegar a Deus. E não se engane dizendo que a vovozinha é boazinha e por isso ela vai para o céu. Não! Sem Jesus, ninguém entra no céu. Atos 4:12 afirma categoricamente: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Isso elimina todas as outras possibilidades. Ponto. Não se acrescenta nada. Ninguém pode mudar o que Deus já estabeleceu como ordem para o ser humano criado por Ele. É inquestionável. Ou você obedece, ou vai enfrentar as consequências. O trono branco. Quem não ama a Deus, vai para o trono branco. Quem não ama o seu próximo, vai para o trono branco. E do trono branco para o inferno. É simples. Deus é bom. Deus é do bem. Deus é do amor, da misericórdia, da compaixão. Tudo que é contrário a isso é do mal. É diabólico, é demoníaco, é satânico. Só tem dois lados, irmãos. O lado de Deus, o lado do bem, e o lado do mal, o lado de Satanás. E nós temos que escolher, ou esse lado ou esse. Não tem meio termo. Não tem, não existe. Diante disso, nós só temos uma escolha a fazer. Vamos escolher Jesus Cristo e o seu sacrifício substituto por nós. E assim entramos para a família de Deus. E é o caminho do bem, é o caminho do amor. E nós vamos praticar, agir de acordo com a palavra de Deus. Nós não estamos num vazio, num vácuo. Nós temos a constituição do reino de Deus, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia real, verdadeira, não Bíblias falsas, Bíblias alteradas. Jamais, jamais. Cuidado, até mesmo com as Bíblias. Se alguém alterar, nós não aceitamos como palavra de Deus. E não seguimos as instruções. Falsas, errôneas, tá? Tem muita gente falando em mudar a Bíblia. Tem textos da Bíblia que hoje são considerados, né, contrários, discriminatórios. Cuidado! Você não pode negar Jesus,
não pode negar a palavra de Deus, ou você perde sua salvação. Hoje a coisa está ficando bem assim, e você sendo confrontado o tempo todo, né? Como saber qual é o ponto de vista de Deus? Através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. E eu pergunto, você tem o hábito de estudar a Bíblia? Responda para você mesmo. Você faz parte do GEB, Pastor Ney, grupo de estudo bíblico, sexta-feira, 20 horas. Você tem o hábito de estudar a Bíblia sozinho? Você conhece algum programa confiável de estudo bíblico? Você é uma pessoa disciplinada para estudar sozinho a Bíblia? Geralmente nós começamos sob a liderança de alguém mais experiente, com maior conhecimento do que o nosso. Cuidado, não seja negligente quanto a este quesito. Hoje, falar em leitura, falar em estudar, né, tem pessoas que até sentem um arrepio. Que horror! Porque há uma estratégia mundial, global, não é só no Brasil, de manter as pessoas na ignorância. Porque todo ignorante é fácil de ser enganado, de ser controlado, de ser dominado, de ser massa de manobra. Isso está escancarado. Hoje você não pode ser um crente em Cristo Jesus ignorante. Se você for, você pode ter um pastor liderando você para o mau caminho. Há falsos pastores espalhados pelas nações e pela nossa nação. Falsos profetas, falsos sacerdotes. Você sabe reconhecer o verdadeiro? Você só vai saber reconhecer se você conhecer a palavra de Deus. Senão você não vai reconhecer e vai seguir passivamente. Tome cuidado. Tome cuidado com o que você ouve, com o que você se expõe na internet. Cuidado, cuidado. Se falar contrariamente à palavra de Deus, tem que ser rechaçado. Não seja enganado. E não despreze a oportunidade que você tem agora. Ainda é tempo. Você ainda está vivo e está aqui. Vivemos dias difíceis e os acontecimentos que precedem a aparição do anticristo vai de mal a pior. A maldade durante o tempo do anticristo, que serão apenas 7 anos, será o mais terrível de todo o tempo que a humanidade já experimentou. Nada se compara com a maldade do anticristo. Nada, nenhum tempo. Não sei dizer para você quando, né, Jesus vem buscar a sua igreja, quanto tempo falta para terminar o tempo da igreja, tá? É um parênteses que Deus abriu, né, na história de Israel. Não sei dizer,
mas os acontecimentos, o alinhamento das nações, os fatos que estão aí, mostram que realmente nós estamos chegando bem perto do fim. Você está preparado para ser chamado à presença do Senhor Jesus Cristo? Nem todos morrem de uma doença lenta, né, progressiva, que dá tempo de se arrepender. Nem todos. Eu discipulei uma pessoa, eu e o Péricles, aqui em Mogi das Cruzes, não vou citar o nome, pessoa muito conhecida, que depois desistiu de andar nos caminhos do Senhor, e ele disse para mim, olha, quando eu estiver morrendo, quando eu estiver na cama, né, eu vou me arrepender, e aí Deus vai me perdoar, e eu vou para o céu. Eu vou ter tempo, porque ele achava que ia morrer de AIDS. E eu disse, cuidado, você não sabe. E sabe como ele morreu? Um infarto fulminante. Teve tempo para dizer nem há. Quanto mais pedir perdão. Percebe? Com Deus não se brinca. Então, você já está preparado aí, tem certeza da sua salvação? Você vai para a eternidade com o Senhor? Você cada dia está se santificando mais? Cada dia você está se autoexaminando com a ajuda do Espírito Santo para identificar o ranço da religiosidade em você? Esse é o problema dos crentes, ser religioso. Bate cartão, faz por obrigação, faz no embalo, mas não aqui do coração. E Deus olha o nosso coração. Onde não houver amor, é religiosidade. Se você ora sem amar, é religiosidade. Se você prega sem amar, é religiosidade. Se você testemunha sem amor, é religiosidade. Estão percebendo que nós podemos fazer muitas coisas religiosas, mas o coração estar longe do Senhor. E nós sabemos que sem santidade, aquela santidade completa, total no nosso espírito recriado, e a santidade progressiva na nossa alma, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Concluindo, ore por um avivamento pessoal e coletivo. Tem que vir pessoalmente, você tem que orar, você tem que clamar. Os filhos de Corá oraram pela restauração de Israel. Quando você olha para a sua nação e vê que o pecado está prosperando, a maldade está crescendo, você tem que tomar uma posição. E qual é essa posição? Eles apelaram para a misericórdia de Deus e seu perdão. Clamaram, Salmo 85, 4, restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. E ainda clamaram, será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Vivifica-nos, Senhor. Vivifica-nos, Senhor. Avivamento é a vida de Deus em nós. Avivamento é santidade. Avivamento é pureza de caráter. Avivamento não é meramente barulho.
não é meramente aglomeração de religiosos. Avivamento não é isso. Avivamento não é programas e programas para chamar as multidões. Avivamento é aqui dentro. É de dentro para fora. É a vida de Cristo em nós. Avivamento é erradicar o pecado. Mas começa pelo povo de Deus. Começa pela igreja. E é responsabilidade da igreja. Daniel estava lá no cativeiro, né? Desde o babilônico, depois até mesmo dos medos e persas. E Daniel fez algo que nós devemos copiar. Daniel 9, 7 a 10. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Daniel se incluiu. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Deus permite que o mal triunfe quando o seu povo, a igreja, não faz nada para deter o avanço dos maus. Então, o que eu devo fazer? O que você deve fazer? Orar pedindo perdão a Deus pelos pecados da nação e se incluindo como nação. Ser intercessor. É isso que Deus espera da igreja. Segundo Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, se a minha igreja, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a nossa nação, mas Ele precisa do nosso posicionamento, como igreja, como povo de Deus. Nós somos responsáveis por gerar a transformação da nossa nação. Alguns podem dizer, mas não adianta, pastora, está lá na palavra, né? Escatologicamente, nós sabemos o que vai acontecer, o anticristo vai vir mesmo. Mas enquanto a igreja estiver na terra, ela não se cala. Para que o anticristo venha, a igreja tem que subir. Os dois juntos é impossível, porque a igreja tem poder e ela paralisa as trevas. Então tem que tirar a igreja para as trevas assumir. Mas comigo aqui não, ainda estou viva. Ainda tenho uma boca, ainda posso falar? Não, não e não.
Vamos confessar os pecados da nação, vamos declarar a glória do Senhor, o Brasil existindo para o louvor e para a glória de Deus na terra. Vamos pedir perdão pelos pecados praticados pelos líderes desta nação, tanto governantes como religiosos, que se contaminaram, que apoiam o mal, o lado do mal. A igreja tem culpa, irmãos. A igreja tem culpa nisso. Líderes que se vendem, corruptos, aceitam suborno para colocar o mal para governar sobre nós. Até onde vai isso? Até onde a igreja vai ser conivente com isso? Satanás, eu digo como Jesus, está nos cirandando, viu? Cuidado. Cuidado. Não negue a sua fé. Não negue o Senhor Jesus Cristo. Queridos, o estado da igreja hoje é preocupante. É preocupante. A grande tribulação está vindo, sim, mas não para a igreja. É para os que ficarem. É claro que antes disso nós estamos passando pelas dores de parto. Enquanto Jesus não nos chamar, nós estaremos aqui. E sofremos. Por causa da má escolha de muitos. Mas não saímos da posição. Não saímos da posição. Venha o que vier. Nós vamos manter a nossa aliança com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique em pé. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos alerta contra tudo, todos esses acontecimentos. A própria história da igreja nos mostra, Senhor, tempos similares, mas sabemos que o que está reservado para o fim é o pior. Pai, enquanto a tua igreja estiver aqui, junto com o cabeça, com o Senhor Jesus Cristo, nos conduzindo, empoderados pelo Espírito Santo, nós não saímos da posição. Nós não abrimos mão da nossa salvação em Cristo Jesus. Senhor, reconsagramo-nos diante de Ti. Declaramos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício substituto por nós. O nosso Redentor eterno, o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. Quanto mais zombarem dele, mais nós nos apegamos a ele. Mais nós vamos pregar e falar, ó Deus, e interceder por esta nação. Ó Deus, o Brasil é do Senhor. Há uma igreja do Senhor aqui no Brasil. E nós fazemos parte dela. Conta conosco, Senhor. Conta conosco. Não foi em vão o teu sacrifício substituto, Senhor Jesus. Nós somos teus, para sempre teus. Amém. Amém. Aleluia. Que você tenha uma semana de paz,
a paz não depende de circunstância. Eu estou falando da paz de Deus, tá? Paz de Deus aqui dentro. Não importa o que está acontecendo lá fora. Que você tenha a alegria do Senhor, que também não depende de circunstância. Amém? E que você possa ser canal nas mãos do Senhor, para levar o Evangelho de Cristo a outros, para que eles também venham para a salvação em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.